Fala, povo de Deus. Hoje o Espírito Santo me trouxe uma palavra profética direto do trono da graça. Eu não sei como você chegou aqui, se cansado, acusado ou em silêncio diante de Deus, mas o céu tem um socorro reservado para você em tempo oportuno. Você crê? E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, no meu espírito é este: a veste branca no trono da graça. Socorro em tempo oportuno. Fica comigo até o fim, porque o Espírito Santo vai remover, eu já estou declarando em nome de Jesus, o peso, vai renovar tuas vestes e vai te lembrar que você ainda tem acesso ao trono da graça. Já vai declarando aí, aqui nos comentários: eu tenho acesso ao trono da graça. Agora sim, vamos juntos para a introdução dessa palavra. Antes da introdução, eu quero declarar a graça, a paz, a prosperidade e a vida de Deus sobre cada um de vocês que estão chegando aí, que estão entrando, em nome de Jesus, que você é muito bem-vindo aqui no canal, nesse canal profético, a qual Deus tem operado sinais, prodígios e maravilhas, e nós cremos que aonde Jesus está, as coisas são transformadas. Você que não é inscrito, se você puder se inscrever no canal, puder compartilhar, eu já quero declarar cada compartilhamento seu, você recebendo uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante de resposta, de intervenção de Deus e de milagres para a tua vida, porque você está mostrando que você é generoso em nome de Jesus. Deixa eu dar uma pequena introdução nessa palavra: o privilégio do cansado. Meus irmãos, se ontem o Espírito nos levou ao descanso nos braços do Pai, em Isaías 43, você que não viu, vá lá e veja a palavra completa. Hoje ele nos mostra o caminho para esse descanso: o trono da graça. Esse caminho é perfeito. A luta cansa, a cobrança pesa e às vezes o inimigo tenta nos convencer com seus dardos inflamados, com as suas setas malignas, que estamos sujos demais para nos aproximar de Deus. Mas isso é mentira do diabo, é mentira da tua carne, pregando peça para você, pregando inverdade para você. A verdade é essa. Escute isso, mas a verdade é esta: o Senhor não nos chama para um trono de juízo, de condenação, de acusação, mas para um trono de graça. Abra a tua espada aí, quero deixar um texto base da palavra de Deus, Hebreus 4,16, a palavra do nosso bondoso Senhor diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! Que tremendo, queridos! Hoje o Espírito Santo está removendo, eu creio, o peso da culpa, da condenação, do juízo, do julgamento, e te lembrando: você tem acesso direto ao Pai. Você tem vestes brancas e há socorro reservado para você, para a tua casa, para a tua família, para o tempo oportuno. Há socorro reservado para o teu tempo oportuno. Sabe, queridos, Jesus sabe o que você passa, Ele sabe o que eu passo. Eu creio que se Ele trouxe essa palavra é porque tem pessoas aqui que precisavam ouvir esse maná, essa palavra profética, e Ele entende o seu desafio, Ele entende toda a tua luta, a tua dor. E é interessante que no versículo 15 eu vou te mostrar como Ele entende, como Ele se compadece, e Ele passou por isso. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem
pecado. Isso é poderoso, isso é revelador. Jesus sabe de tudo que nós passamos e creio que o Espírito Santo está nos dizendo: eu conheço a tua estrutura, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que você está passando, mas eu vim aqui para levantá-los, para ajudá-los, a socorrê-los, porque tu tens depositado diante do altar de Deus as suas súplicas, os seus clamores e a sua oração, e eu creio que Deus, ele está chegando, não atrasado, nem fora do tempo, mas no tempo oportuno, que é o tempo de hoje. Você sabia? Eu quero deixar esse liberar profético, esse decreto profético, essa poderia falar princípio da palavra ou chave espiritual, ver o que encaixa melhor para você, mas eu creio que o correto é um despertar profético, é o poder da palavra, porque não importa o que eu falo aqui, o importa é o poder que a palavra libera, e eu poderia caminhar nesse primeiro ponto aqui, primeira chave espiritual: somos sacerdotes vestidos de branco. Para você que anota, o primeiro despertar aqui: somos sacerdotes vestidos de branco. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Isaías 61, capítulo 61, versículo 6. No Antigo Testamento, olha como isso é poderoso. O sacerdote só podia se aproximar do altar ou de Deus se estivesse com as vestes limpas. Leia lá Êxodo 28. E hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos acesso a Deus. É claro que você precisa se purificar, se santificar, sabe? Você precisa estar em um profundo relacionamento com Deus, mas é interessante que lá eles só se aproximavam de Deus oferecendo sacrifício, oferecendo, sabe, matando um animal para se achegar a Deus, para pagar os pecados e para chegar no altar de Deus, para se aproximar do Senhor. Mas hoje Cristo é a nossa veste branca. Nós somos chamados sacerdotes do Senhor. Isaías 61, 6, como lemos aqui. O que isso significa? Que o acesso não depende de mim, de você. Não depende da nossa performance. Não depende se você orou, se jejuou, ou se acertou tudo hoje e não falhou em nada. Não, depende da justiça de Cristo que te cobre, que te guarda, que te dá o acesso a Deus, que faz com que você se achegue ao trono da graça através do véu que Ele mesmo se entregou naquela cruz para nos dar livre acesso ao Pai. E isso, nós trazemos essa aplicação profética para os dias de hoje, para mim e para a tua vida. A veste branca é o lembrete, escute isso, a veste branca é o lembrete de que você pertence, você é escolhido, você é filho, você é filha. Você não precisa se provar para ser aceito. Você não precisa se provar ou fazer coisas mirabolantes para ser aceito. Você já é aceito. Você já é aceito para ser transformado. Aleluia. Deus é o Deus que te aceita, queridos.
cheguemos, pois, com confiança. A Bíblia ainda vai dizer em Hebreus 10, cheguemos com ousadia ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo sacrifício, pela carne de Jesus, queridos. Deus está nesses dias nos convidando a se render ao Espírito Santo, a se render à oração, a se render à palavra, a estar firmes nesse tempo tão desafiador, tão difícil, tão de tênua luta espiritual. Eu creio que Deus, ele está trazendo a nós um espírito de oração para que nós possamos cada dia mais estar mergulhando, como eu tenho dito, vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo, sabe, ouvindo ou não ouvindo. Eu creio que o Senhor está nos treinando, está nos desmamando, está tirando todas as bases, está fazendo com que eu e você fiquemos, sabe, com confiança no dono desse trono, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, nós precisamos cada dia se render ao Espírito Santo, se render à vontade de Deus, obedecer a Deus, sabe, se inclinar para aquilo que Deus está fazendo em nós, fazendo por nós e vai fazer através de nós. Segundo despertar aqui que eu quero deixar para você que está anotando, o trono é de graça, aleluia, não de cobrança. O trono é de graça, não de cobrança. Quando vamos caminhar por algumas coisas aqui. Quando a pressão aumenta e o medo bate, sabe, a angústia vem, seja na família, no ministério, ou nas finanças, ou em alguma área vital da sua vida, o coração tende a pensar. Nós se inclinamos a pensar, irmãos. Deus deve estar me julgando, para não dizer me punindo. Muitas vezes vem os nossos questionamentos, vem, sabe, os nossos conflitos de alma, mas eu quero te dizer, o trono, escuta aqui, não é de juízo, é de graça. É graça sobre graça, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos transforma, é a graça que nos levanta, é a graça que me colocou aqui hoje, é a graça que te colocou de pé hoje, é a graça, é o fôlego, é o ruach do Espírito, é o zoe, é o vento do Espírito, é o zoe de Deus, o vento, sabe, a vida do Espírito que te levantou hoje, que operou o milagre. Você não chega diante de Deus para pagar, o sacrifício já foi pago de uma vez por todas. Nós não podemos anular esse sacrifício de Jesus, mas para receber favor imerecido. Você não chega diante de Deus, eu estou repetindo isso aqui, você não chega diante de Deus para pagar, mas para receber favor imerecido que foi conquistado por Ele. Não é pelo meu mérito, nem pelo teu mérito. Hoje o Espírito te convida a colocar tudo diante dele. O cansaço, o peso, as dívidas, a angústia, as aflições, o medo, a insegurança, os seus pecados e até as suas falhas. O que você tem que colocar diante de Deus? Coloque, eu creio que o Espírito Santo está convidando a mim e a você. Coloque no meu altar, coloque diante de mim, coloque o que você tem passado, porque Deus sabe, queridos. Ele sabe antes mesmo de nós falarmos, ele sabe através da sua onisciência, e os atributos de Deus, a onipotência, a onisciência e a onipresença, que são atributos intransferíveis. Ele sabe de tudo, ele é o Deus que conhece o fim das coisas pelo começo, como está em Isaías. Ele conhece todas as coisas. Peça a Deus, se incline a Deus, peça a misericórdia para o que falhou, o que você errou, e a graça para o que virá. Peça a Deus, sabe, Deus está aqui, Deus está aí, no seu momento íntimo, entregue a Ele as suas preocupações,
não te inquietes, entregue o seu cansaço, a tua dor, a tua peleja, sabe, a enfermidade que te assola, ou seja o que for, peça a Ele misericórdia para o que você falhou ou para o que falhou, e a graça virá, porque Deus ama em socorrer o aflito e o necessitado. Ele diz que Ele socorre, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero te dizer, Deus é o socorro que opera no momento da sua necessidade, porque nós temos um sumo sacerdote que possa compadecer das nossas fraquezas. Meu Deus, você está entendendo o que Deus está falando? Ele sabe o que eu e você passamos, e Ele é o único que muitas vezes pode nos socorrer. O homem não pode, o dinheiro não pode, porque quando estamos ou quando nós vemos alguém, ou alguém que nós amamos, ou alguém próximo num leito de hospital, sabe, na beira da morte, entre a vida e a morte, o dinheiro não compra essa salvação, ou essa cura, ou sabe, a saída desse homem ou dessa mulher, dessa vida que está nesse leito. A pessoa não pode fazer nada, os médicos não podem fazer nada, o único que pode é o Senhor, é o fôlego, é o poder da ressurreição, é o poder da vida. Quando estamos quebrados, escassos, como Paulo disse, sei viver na bonança, também sei viver na escassez, Ele é o único que muitas vezes pode suprir. Não se engane, irmão, deixa eu falar algo aqui. E não se engane, meu irmão, minha irmã. Se alguém for lá e te abençoar, seja com dinheiro, com cesta básica, seja com o que for, eu tenho aprendido algo. É o que eu tenho visto, o que o Espírito Santo tem me ensinado. Eu tenho uma mensagem aqui no meu canal que é com o título, eu não lembro da totalidade dele, mas Deus é quem move o coração dos homens. Eu te convido a assistir essa mensagem, a unção vai vir renovada e Deus impactará a tua vida. E eu quero te dizer, quando uma pessoa, seja o que for, chega até você, pode ter certeza que o Espírito Santo moveu, que Jesus moveu o coração daquela pessoa, porque é Deus quem move o coração das pessoas. E eu quero aqui liberar o terceiro despertar profético: socorro em tempo oportuno. O Espírito é o ajudador. Sabe, queridos, a promessa é clara. Para que possamos achar graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Tempo oportuno, sabe o que significa? Significa agora. Deus é o Deus do de repente, é o Deus que muda, é o Deus que socorre, é o Deus que opera. O Espírito Santo é o Paracleto, o ajudador. Ele ajuda nas nossas fraquezas, ele ajuda nos nossos momentos de necessidade, de ansiedade, mesmo quando você não consegue orar. Escute isso, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Queridos, Ele intercede mesmo quando você não tem força para subir o monte, mesmo quando você não tem força para descer aos pés do Senhor, mesmo quando você não tem força muitas vezes para sair da tua cama para orar, muitas vezes quando você não tem força, sabe, para se inclinar à oração, Ele te leva ao trono, Ele te inclina, mesmo como eu tenho falado, você não vendo, não entendendo, não ouvindo, não compreendendo, Ele te dá força, Ele te leva, Ele, sabe, sonda cada frase, cada lágrima, cada palavra que não sai daqui, que está entalado, todas as vezes que você fica diante do trono da graça, em espírito, em lágrimas, em palavras, em choro, seja no que for, Ele te leva ao trono, Ele
transcende a tua oração. Ele pega a minha e a tua oração e leva ao Pai com gemidos inexprimíveis. É a hora que você não tem, sabe, você está gritando. O Espírito Santo vem, pega aquela oração e leva a Jesus e fala, ele precisa do socorro. Ele está pedindo isso, mas o que ele precisa agora é disso. Ele está pedindo, sabe, portas abertas, mas ele precisa da minha presença. Ele precisa da minha graça. Ele precisa das coisas do alto. E é tudo que é do alto, a minha graça, a minha virtude vai abrir essa porta. Ele traduz, o Espírito Santo, ele sabe, leva a Deus a oração perfeita, porque até mesmo as nossas orações são precárias, irmãos. Elas são muitas vezes cheias de erros, falhas, egos, justiça própria. Deus vai lapidando, porque eu tenho com ousadia e com temor no que eu vou te dizer, porque se não fosse o Espírito Santo, nenhuma oração subiria ao alto, nenhuma oração, porque não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que é santo ou puro, puríssimo demais, para que Deus, sabe, ele não tenha que trabalhar, que tenha que reformar ou tirar algo e colocar algo dele, tirar algo que é da pessoa e colocar algo dele. Eu creio que o Espírito Santo, ele transforma as nossas orações para chegar lá de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Você não precisa correr até Deus. Basta se entregar, porque tem muito, nós podemos correr até Deus, mas não se entregar. Então nós precisamos se entregar e o Espírito te leva, é o Espírito Santo que te leva. Eu quero declarar em nome de Jesus, o socorro está vindo, não amanhã, hoje. Eu quero declarar que o socorro bem presente na hora aí da tua angústia, ele está chegando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu creio que Deus, ele está trazendo algo sobrenatural sobre a tua vida. Eu creio que Deus, ele está trazendo refrigério, descanso. Deus tem falado muito de descanso nesse tempo. Nós precisamos entregar no altar de Deus a nossa angústia, as nossas aflições, as nossas perturbações, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, sabe, queridos? E eu quero ir pro grande finale, pro checkmate dessa palavra. Agora é hora, é o momento mais importante para mim, para você. É hora de se aproximar do trono da graça. O trono não está distante, escute isso, o trono não está distante, o acesso já foi aberto por Jesus. Não há véu entre eu e você e ele, não há véu entre você e ele, entre eu, você e ele. Eu quero declarar que Deus, ele está, sabe, trazendo um entendimento, porque muitas vezes, queridos, nós não oramos ou nós não acessamos o trono da graça porque não cremos, ou quando Deus nos responde, parece que vem uma frustração, vem uma vontade de parar, como se Deus, não compensa orar, não compensa interceder, não compensa buscar, porque Deus não muda a minha situação, Deus não muda o que eu estou vivendo. É isso que o inimigo quer que você pense, para que Deus não te socorra, para que Deus não cure, para que Deus não abra a porta, para que Deus não muda esse cenário, para que Deus não te cure da rejeição, do abandono, das feridas, da traição. É tudo que o inimigo quer. Muitas vezes nós não oramos porque nós achamos que Deus não vai fazer, falta-nos fé, a prova está esmagadora, mas eu quero te dizer, nós temos que ter esse acesso e confiança de que Deus opera, de que Deus ouve, de que Deus responde, de que Deus surpreende, de que Deus muda, de que Deus cura, de que Deus abre portas, de que Deus transforma ministérios, de que Deus levanta o caído, de que Deus tira, sabe, a sentença, o jugo, o fardo, porque Ele faz, Ele opera. Se você tiver fé, aí comigo, levante suas mãos onde você estiver e declare com fé:
Declare com fé, faça. Hoje eu não quero só orar por você, eu quero que você ore junto comigo, com fé. Você ore assim: Senhor, eu solto toda a cobrança, eu solto todo medo, toda ansiedade, toda preocupação e perturbação, e eu confio no Senhor. Eu descanso no Senhor, eu me aproximo do teu trono. Diga aí a ele: eu me aproximo do teu trono, porque a tua palavra diz: cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de necessidade, em tempos oportunos. Diga aí a ele: mas porque eu estou me achegando, não é pelo meu mérito, mas é pelo sacrifício de Jesus. É porque Jesus disse: clama a mim e eu respondi, eu vou te responder. Então diga aí: dai misericórdia. Diga a ele: dá-me misericórdia para os meus pecados, as minhas falhas, e socorre-me, Senhor, para a minha necessidade hoje. Eu creio que sou bem-vindo. Diga aí: eu sou bem-vindo no teu trono, e que a graça é suficiente, e que a tua graça é suficiente para mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te tocar, que os 7 derramamentos do sangue de Jesus cubra cada vida aqui presente, em nome de Jesus Cristo, e que a mão poderosa de Deus esteja te socorrendo aí. Agora, em nome de Jesus, dá livramento para cada filho e filha tua, Senhor. Dá livramento para essa casa. Cobre a vida dos filhos, Pai. Livra-os de todo mal e levante essa casa, Pai, porque eles estão se achegando ao trono da graça com ousadia, em nome de Jesus Cristo. Que a paz do trono da graça encha o teu coração, a tua casa e o teu dia com um socorro certo, na hora certa. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe. Vocês tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus, com a vida de Deus pairando e permanecendo sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Graça, paz e vida de Deus sobre cada um de vocês. Deus abençoe, queridos.